Durante grande parte do século XX, israelenses e palestinos foram inimigos mortais, presos em um conflito aparentemente eterno. Visto de fora, o campo de batalha parece preto e branco, dois lados opostos se enfrentando sem nenhum ponto em comum. Mas ao se aproximar mais, uma frente inesperada surge, porque entre israelenses e palestinos existe um terceiro grupo. Estes são os cidadãos árabes de Israel, que vivem com um pé em dois mundos opostos, presos em um ato de equilíbrio sobre um campo minado, profundamente conscientes de que ambos os lados estão analisando cada um de seus movimentos. Mas é possível ser israelense e palestino simultaneamente? Israel é o Estado judeu, mas também é definido por sua vibrante mistura de diferentes culturas e religiões. Muitos judeus israelenses cresceram com o árabe em casa. Eu cresci vendo meu avô falar árabe com amigos de Jaffa e Abu Ghosh. Quando eu era criança, isso parecia totalmente comum. Afinal, 1/5 do país é árabe. No final do dia, todos nós éramos israelenses. E então eu cresci e aprendi que as coisas são muito mais complicadas. Para além das fronteiras reais que separam Israel da Cisjordânia e Gaza, existem milhões de palestinos, muitos aparentados por sangue aos árabes que eu conhecia em Israel. Embora muitas pessoas tenham identidades hifenizadas, as coisas se complicam quando essas identidades estão em conflito entre si. Para muitos dos 2.100.000 cidadãos árabes de Israel, essa guerra é profundamente pessoal. Como um israelense judeu que acredita nas promessas de uma sociedade multicultural, queria saber como os cidadãos árabes navegam suas identidades paradoxais. Então recorri ao meu amigo Ibrahim Abu Ahmed, um ativista da paz que tem lidado com essa questão há muito tempo. Estamos em Nazaré, a capital árabe de Israel, o lugar ideal para explorar o significado de ser um cidadão árabe israelense. Nazaré tem uma longa história, e nesta região a história tende a ditar praticamente tudo. Por exemplo, de que lado da fronteira você vive? Acho que é um bom momento para dizer bem-vindo a Nazaré. Sim, obrigado. Obrigado por me receber. Obrigado por vir. Animado para estar aqui. Minha família é originalmente de Nazaré. Eles estão lá há gerações, mas a história de Nazaré também se conecta a 1948 e a Nakba Palestina. Em relação às cidades próximas a Nazaré, de onde as pessoas escaparam, foram expulsas e fugiram. E assim, eles vieram para Nazaré e aumentaram a porcentagem de residentes muçulmanos e se tornaram a maioria em vez da maioria cristã. Essa Nakba que Ibrahim mencionou é um dos eventos definidores do século XX. É a palavra árabe para catástrofe e se refere à criação do Estado de Israel e ao deslocamento de centenas de milhares de palestinos. Porque muitos palestinos se tornaram refugiados, enquanto outros permaneceram dentro das fronteiras de Israel. Para responder essa pergunta, devemos voltar a novembro de 1947, quando a Organização das Nações Unidas votou pela divisão da Palestina do mandato em 2 estados. Um para os árabes, outro para os judeus. Pense nisso como a solução original de 2 estados. Porém, o plano de partição não saiu conforme o esperado. Quando os judeus da Palestina declararam independência 6 meses depois, suspeitavam que as coisas ficariam caóticas. Eles estavam certos. Um dia após a declaração de independência de Israel, 5 países vizinhos invadiram, juntando-se às milícias árabe-palestinas já em campo. A guerra foi feroz e sangrenta, e tanto israelenses quanto palestinos pagaram um preço terrível. 1% de sua população com milhares de deslocados. A maioria dos árabes palestinos perdeu suas casas, 700.000 pessoas fugiram ou foram expulsas, criando uma nação no exílio. Além da fronteira de arame farpado, amontoaram-se em campos de refugiados precários, sempre sonhando com o lar. Mas aquele lar se foi. Muitas aldeias árabes se tornaram cidades israelenses. O hebraico ressoava no mercado. As ruas foram renomeadas em homenagem a heróis judeus. E à medida que o mundo árabe ao redor expulsava seus judeus em raiva e vingança, a população judaica de Israel mais que dobrou, remodelando a demografia do Estado. Para os judeus israelenses, isso foi um renascimento nacional. Depois de 1000 anos exilados, finalmente retornaram para casa, donos do próprio destino. Para os palestinos, isso foi uma catástrofe, um exílio, uma desapropriação, uma ferida que nunca se fecharia, a Nakba. Mas nem todo palestino se tornou um refugiado quando 150.000 árabes palestinos permaneceram no que agora era Israel.
Da primeira fila, eles viram a Palestina do mandato se tornar o Estado judeu. Na catástrofe, eles perderam uma pátria nacional, mas também ganharam um país. Mas por que alguns palestinos permaneceram em um Estado construído para e pelos judeus? Lembro-me das conversas com meu avô. Trata-se de sobrevivência. É melhor permanecer em nossas cidades e vilas do que se tornar refugiados. Alguns de nossa família se tornaram refugiados em 1948 e permanecem assim até hoje. Então, eu não acho que a liderança política árabe tinha alguma estratégia na época, além de apenas viver dia após dia e ver se funciona. O Sr. Darouche dedicou sua vida à coexistência árabe-judaica em Israel. A decisão dos seus avós de ficar em 1948 determinou o rumo do restante da vida deles. Em certa medida, isso vale para todos os cidadãos árabes israelenses. Mas nem todos têm a escolha de ficar ou ir. Para Ibrahim, seu status como cidadão israelense é um acidente histórico, não uma decisão calculada. Estamos na cidade de Turan, uma vila localizada no norte de Israel. Essa é a casa dos meus avós. Em 1948, quando a guerra estourou, meu bisavô foi lutar na guerra do lado palestino e ele foi morto lá. E minha avó, aos 7 anos de idade, perdeu seu pai. Então nossos avós, minha avó e todos os seus irmãos tentaram encontrar algum lugar para ir, e eles começaram a marchar para o norte, tentando chegar ao Líbano, longe dos confrontos, longe da guerra, e quando as coisas melhorarem, voltaremos. No caminho para o Líbano, eles perceberam que Teherã levantou a bandeira branca, não havia mais confrontos em Teherã, e eles conseguiram retornar. Então eles deram meia volta, voltaram para cá, viram tanta destruição depois que partiram, e coisas que aconteceram com a casa e com tudo que deixaram para trás. Mas a comunidade ainda estava lá, então eles se reassentaram nela. Minha avó nasceu na região hoje conhecida como Cisjordânia. Se tivessem ficado, hoje seriam palestinos da Cisjordânia, com todos os seus descendentes. Se tivessem continuado marchando para o Líbano, nós, seus descendentes, seríamos refugiados palestinos lá. Então nossa cidadania, como as gerações seguintes, foi definida por onde nossos avós acabaram fisicamente, em um ponto no tempo em 1948. Portanto, nossa cidadania não foi uma escolha. Foi uma circunstância geográfica. Mas esses novos cidadãos árabes de Israel decidiram aproveitar ao máximo essas circunstâncias. Afinal, eles sobreviveram ao Império Otomano e aos britânicos. Sob os israelenses, eles enfim teriam certo poder de decisão sobre como eram governados. O primeiro-ministro israelense prometeu plena e igual cidadania a todos os árabes palestinos que desejassem fazer parte do Estado quando declarou independência. Os avós do Sr. Darouche acreditaram nessa promessa. Eles realmente acreditaram na promessa. E na declaração de independência, eles levaram isso a sério. Eles garantiram igualdade política e social, não apenas social, mas também política. Mas promessas são uma coisa, a realidade é outra. E a realidade era que judeus e árabes tinham muito poucos motivos para confiar um no outro. Eles acabaram de lutar uma guerra amarga e existencial. As fronteiras do novo estado eram linhas de armistício porosas que permitiam a passagem de inúmeros infiltrados. Centenas de israelenses judeus morreram devido a esses invasores. Apesar do fim da guerra, Israel permanecia cercado por vizinhos hostis. Os 150 mil cidadãos árabes de Israel seriam leais ao seu novo estado? Ou eles eram um inimigo de dentro? Ninguém sabia as respostas para essas perguntas, mas Israel não correria riscos. O governo desenvolveu políticas contraditórias em relação aos cidadãos árabes. Por um lado, os árabes podiam votar e concorrer a cargos políticos. 3 árabes serviram no primeiro parlamento do país. O governo construiu infraestrutura nas aldeias árabes, assim como fez para os cidadãos judeus, pavimentando estradas, construindo escolas e lançando programas de rádio e jornais em árabe. Esses esforços não foram totalmente altruístas. Os funcionários israelenses sabiam que, para acalmar um possível levante, era preciso fazer os cidadãos árabes se sentirem parte do Estado. Mas é difícil se sentir parte do Estado quando se vive sob uma lei militar rigorosa. Os cidadãos árabes foram colocados em algum tipo de situação de contenção entre 1948 e até 1966,
em que Israel não tinha certeza se queria ter cidadãos árabes ou não. Eles impuseram a administração militar para conter os árabes e impedir sua integração à sociedade israelense. A teoria predominante na época era de que poderia haver uma oportunidade para a troca de população entre Israel e os países árabes, que Israel se livraria desses restos dos palestinos e, em vez disso, receberia os judeus dos países árabes. Claro, isso nunca aconteceu. Os países vizinhos não reconheceram a existência de Israel. Então não houve acordos, não houve trocas de população, não houve Estado palestino. Em vez disso, 700 mil palestinos viviam no exílio enquanto 150 mil cidadãos árabes de Israel navegavam em seu inesperado e muitas vezes duro status quo. Eles precisavam de permissões para viajar além de suas aldeias. Mesmo com as permissões, corriam o risco de serem detidos pela polícia ou exército. Eles não podiam realizar assembleias políticas ou hastear a bandeira palestina. O menor sinal de subversão os colocaria cara a cara com as autoridades israelenses. Mas não houve uma revolta em massa nem terrorismo interno. Os pedidos para suspender a regra militar aumentaram, vindos de árabes e judeus. Após 18 anos, em 1966 a última das leis militares foi revogada, tornando os cidadãos árabes de Israel finalmente iguais perante a lei. Na década de 60, acredito que começaram a desenvolver algo positivo em relação aos cidadãos árabes. Eles começaram a falar sobre usar os termos coexistência. Mas essa coexistência veio a um preço. Os cidadãos árabes de Israel foram pegos entre um Estado desconfiado e um mundo árabe que os via como traidores, o que pode explicar por que a maioria aceitou o rótulo de árabes israelenses, ao menos nas 2 primeiras décadas do Estado. Mas as identidades, assim como as pessoas, mudam. Em 1967, as coisas ficaram mais complexas. Egito, Síria e Jordânia ameaçavam guerra há meses. Israel então decidiu atacá-los. No processo, eles assumiram o controle de Jerusalém Oriental, da Cisjordânia, da Faixa de Gaza, do Sinai e das colinas de Golã. Para os judeus israelenses foi uma vitória chocante. Para o mundo árabe, foi a Nakba, ou revés. Para os palestinos, a guerra foi complicada. Colocou milhões de palestinos em Jerusalém Oriental, Cisjordânia e Gaza sob controle de Israel. Também reuniu um povo separado por 19 anos. Após quase 20 anos, refugiados palestinos finalmente puderam se reencontrar com parentes que ficaram em Israel. Foi uma reunião alegre. Uma população dividida reencontrando sua outra metade. Somos um povo. As pessoas que estão em Gaza, na Cisjordânia, no norte, na Galileia, em Nazaré, onde quer que estejam. Somos os árabes que vivem em Israel ou na Palestina, na Cisjordânia ou em Gaza. Somos os mesmos palestinos, o mesmo povo. Em geral, falamos o mesmo estilo. Temos o mesmo humor, piadas, atitudes, sabe? Cultura, comida. É fácil se conectar, pois viemos de um contexto muito semelhante. Apesar da alegria, as novas fronteiras trouxeram complicações. Hoje, cercas, postos de controle e muros separam Israel, Gaza e a Cisjordânia. Naquele tempo, tais barreiras não existiam. Todos iam e voltavam constantemente. Palestinos em Gaza faziam viagens de um dia para Tel Aviv. Judeus israelenses compravam itens baratos em bancas de mercado na Cisjordânia. Cidadãos árabes visitaram parentes que não viam há anos. Não havia postos de controle, cercas ou soldados armados guardando as fronteiras. Pessoas se misturando e influenciando mutuamente. Para melhor e para pior. A Organização para a Libertação da Palestina intensificou significativamente suas ações em 1968. Seu método escolhido para libertar a Palestina era atacar Israel e os israelenses, seja nas Olimpíadas, nas escolas ou mesmo em pleno ar. Para a maioria dos israelenses judeus, a Organização para a Libertação da Palestina era o principal inimigo. Porém, quando a Organização para a Libertação da Palestina espalhou propaganda nas cidades árabes, alguns jovens cidadãos árabes uniram-se à luta contra Israel. No final dos anos 80, alguns cidadãos árabes estabeleceram um grande comércio de armas entre Israel, Cisjordânia e Gaza. Alguns vandalizaram propriedades ou atacaram judeus. Há uma amarga ironia nisso tudo. Até 1966, os cidadãos árabes eram tratados como uma potencial quinta coluna, culpados até que se provasse a inocência. No final dos anos 80, essa pequena, mas violenta franja começou a confirmar alguns dos piores medos dos judeus israelenses sobre seus vizinhos árabes. Leva tanto para construir confiança, tão pouco para destruí-la.
Ibrahim sabe disso em primeira mão. Ele era um garoto quando o governo israelense e a Organização para a Libertação da Palestina concordaram em se reconhecer. Como todos os israelenses, ele estava colado na TV para assistir ao presidente da Organização para a Libertação da Palestina e ao primeiro-ministro de Israel apertarem as mãos no gramado da Casa Branca. Ele se lembra da esperança selvagem que consumiu sua cidade, bem como das promessas que se desvaneceram. E havia um sentimento eufórico nos anos 90. Eu me lembro de ir para o jardim de infância e ter, você sabe, os professores nos pedindo para desenhar imagens de pombas e escrever as palavras salam, shalom e paz em todas as línguas. As pessoas realmente acreditavam que algo grandioso estava para acontecer. 2/3 da sociedade israelense na época acreditavam na solução de 2 estados porque nos incluía. Na época, Nica, acredito que mais de 80% da nossa comunidade acreditava na solução de 2 estados. Os acordos de Oslo deveriam abrir caminho para um Estado palestino. Eles criaram um governo palestino na Cisjordânia e em Gaza, dando aos palestinos algum grau de autonomia pela primeira vez em sua história. Mas teve outro resultado inesperado. Eles permitiram que os cidadãos árabes de Israel explorassem plena e publicamente suas identidades, para decidirem por si mesmos se eram israelenses ou palestinos, ou algo entre os dois, para descobrir se e como essas diferentes camadas de sua identidade poderiam existir em harmonia. Em suma, Oslo obrigou a discussão aberta de nossa questão. Você realmente pode ser israelense e palestino ao mesmo tempo? Então, 2/3 dos cidadãos árabes dizem que são palestinos. Se você tivesse perguntado isso nos anos 80, provavelmente obteria 30%. Então, isso mais que dobrou nos últimos 40 anos, principalmente como resultado da legitimação da identidade palestina após os acordos de Oslo. Oslo legitimou a identificação parcial como palestino. E para muitos isso foi óbvio. Claro que eles eram palestinos. A cultura palestina existe há centenas de anos. Estou neste país porque tenho um passaporte israelense. Mas graças a Deus nossos pais não migraram. Permanecemos e salvamos nossa terra, nosso orgulho e nossa língua. Para alguns, sua identidade palestina é exclusiva. Eles são palestinos. Nada mais, nada menos, apenas isso. Mesmo que eles vivam em Israel. Na verdade, tenho uma identidade surpreendente. Eu sou palestino. Você é israelense? Quero dizer, além do pedaço de papel que eu carrego, não sinto que isso me inclui. A bandeira não me inclui, não me representa. A questão é o que a palavra Israel representa hoje na política. Como palestinos, você associa a palavra israelense com a ocupação, com o assassinato de seu próprio povo e todas as diferentes formas de opressão. Então eu não posso estar do mesmo lado, sob o mesmo guarda-chuva, sob o mesmo nome, que é usado para oprimir meu povo. É aqui que 2 narrativas colidem. Onde os israelenses judeus falam sobre renascimento, retorno e a justiça do sionismo. E onde os cidadãos árabes veem sua contínua desapropriação, substituição e opressão. E quando você enquadra dessa maneira, é claro que essas identidades só podem ser uma ou outra, soma zero, o retorno de um povo automaticamente desapropriando o outro. Mas na minha experiência, a maioria dos cidadãos árabes de Israel não se sente assim. Na realidade, eles não se sentem totalmente assim. É mais complicado, mais matizado. Então perguntei ao Ibrahim se ele achava que sua identidade parecia ser soma zero. Eu diria que vivemos em um espectro, e um espectro que tem 2 extremos. De um lado, você tem alguém que se vê como um israelense, apenas realmente um árabe israelense. E essa pessoa não tem nenhuma conotação pessoal ou sentimento de conexão com a identidade do povo palestino, ou com o povo palestino, ou com o conflito palestino, ou com a luta palestina. Do outro lado do espectro, você tem alguém que se vê apenas como palestino, e se o Estado for apagado e desaparecer amanhã de manhã, ótimo. Se não, é a realidade. Mas a vasta maioria das pessoas da nossa comunidade não está nessas extremidades polarizadas, elas realmente vivem em algum lugar no espectro e a sua posição no espectro não é estática. Ela se transforma durante a vida, muda com as experiências, com o amadurecimento e também com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Existem exceções. As exceções são válidas.
Mas eles não são a maioria. Sharif está em uma extremidade do poste. Ali está em outra. Ali é professor do ensino médio e oficial do Forças de Defesa de Israel. E eu meio que gostaria de colocá-lo em uma sala com Sharif e vê-los conversar. Porque, embora ambos sejam cidadãos árabes de Israel, quase não há terreno comum na maneira como se definem. Todos sabem que somos cidadãos de Israel. Temos uma identidade israelense e você é israelense em todos os aspectos. Você carrega a identidade do Estado de Israel. E sua bandeira é a bandeira de Israel. E suas instituições governamentais e civis são instituições israelenses, e você sempre recorre a elas. Como é possível que com essa realidade você queira criar outra? Outra realidade que irá distrair você do seu pensamento? E distrair você de suas ambições, e não só isso, mas você não alcançará o que deseja. Para muitos israelenses judeus, a narrativa de Ali é muito atraente. Porque não pede que olhemos para nosso interior. Não nos pede para pensar que as coisas podem ser mais complicadas. Em vez disso, é reconfortante. Todos nós somos israelenses. Estamos todos nisso juntos. Todos nós estamos indo bem. E talvez, de certo modo, isso seja verdade. Talvez para algumas pessoas isso pareça verdade, mas não é um sentimento comum. Porque o Estado não é apenas uma coisa. Há partes boas e há partes ruins. E então há partes que não podem ser encaixadas tão facilmente em um binário. A maioria afirma que isso é um jogo de soma zero. Como você pode ser tanto palestino quanto israelense? Essa criatura chamada cidadãos árabes de Israel acha que pode ser. Quando conheci Zohreh Azab, perguntei sua opinião. E a resposta dela com o que Ibrahim e Dr. Daraushi me disseram. É um espectro. Nem totalmente uma coisa nem outra. Eu não me conheço sem a identidade israelense. Nasci com essa identidade. Mas sei que desde o dia em que nasci, somos essencialmente palestinos em primeiro lugar. Meus pais nasceram antes do Estado de Israel e viveram a Nakba. Eles nos contaram toda a história do asilo. A experiência de Zoria com a israelidade também é uma experiência de ser um estranho. Sim, ela é israelense em vários aspectos, mas não totalmente. Eu tenho um cartão de identidade israelense, como qualquer outra pessoa, mas eu sou diferente. Quero dizer, o Estado, em seu simbolismo de conteúdo e definição, é conhecido como o Estado judeu para começar. Isso me exclui da minha origem, por minha nacionalidade. A identidade judaica neste país dá preferência ao seu portador. Isso significa que só porque você nasceu judeu, você é melhor. Você está sendo priorizado sobre mim, a minoria árabe. Não há dúvida de que a discriminação racial está sendo praticada, e ainda é praticada contra as minorias árabes, o que fez os árabes voltarem às suas raízes palestinas. Essas são palavras difíceis de ouvir para um israelense judeu que quer acreditar que o Estado é tão democrático quanto sua declaração de independência prometeu. Mas um país democrático não deve fugir de verdades difíceis, mesmo as feias. O primeiro passo para a democracia é ouvir o que nossos concidadãos dizem. O segundo passo é fazer algo a respeito, ou pelo menos tentar entender o que podemos fazer, porque há muito a ser feito. Não é como se você falasse árabe, seria motivo de riso. Se você usar um hijab, parecerá diferente. Aqui, assim que você sai do seu país, você estará a 3 ou 4 quilômetros de distância e você será um estranho. Ser um estranho no seu próprio país é muito difícil. Eu posso imaginar isso. Senti isso de várias formas e intensidades. Mas o sentimento subjacente de alienação e exclusão era o mesmo. Sou um judeu de cor e, embora haja nichos onde me sinta totalmente confortável, também ouvi em primeira mão como as pessoas falam sobre judeus quando não sabem que há um na sala. Fui assediado pela polícia por ter a cor de pele errada no bairro errado. Eu me solidarizo profundamente com a experiência da Zoria. Especialmente depois de 7 de outubro, porque todos os cidadãos israelenses, independentemente de sua origem, foram abalados pelo ataque do Hamas em 7 de outubro. Para alguns, o espectro sumiu por completo. Se antes não se sentiam israelenses, agora eram definitivamente israelenses. O popular youtuber Nas Daily lançou uma declaração nas redes sociais se reposicionando não como um palestino israelense, mas como um israelense palestino, com sua identidade israelense vindo em primeiro lugar. Mas Ibrahim discorda.
Ele afirma que o Hamas não representa nem reduz sua identidade palestina. E o Sr. Deraoshi concorda com ele. As pessoas tentaram se distanciar muito rapidamente das ações do Hamas em 7 de outubro. Ouvi muitas pessoas dizendo que isso não pode ser feito em nosso nome como muçulmanos e palestinos. Isso é muito selvagem para nossos valores e cultura árabes. E, na verdade, houve um estudo da Universidade Hebraica que mostrou que 70% dos cidadãos árabes disseram que seu senso de israelidade aumentou após 7 de outubro. Logo após o ataque, as notícias repetiram incessantemente as imagens do pesadelo. Mais sobreviventes e socorristas compartilharam suas histórias, incluindo cidadãos árabes de Israel que queriam relatar suas experiências de serem alvos e de correr em direção ao fogo em vez de fugir. Afinal, o Hamas não discriminava entre árabes e judeus. Eles não perguntavam se suas vítimas serviram no exército, seu voto ou crenças. Não se importavam se você era apenas uma criança com a vida inteira pela frente. Nosso parente Awad era um paramédico de 23 anos que trabalhava no Partido Nova. Ele se recusou a evacuar o local após o ataque. Alertaram-no sobre o perigo e a necessidade de sair. E eu não achei não, e a escolha dele foi não. Ele disse a eles, eu falo árabe, acho que vou me virar. Para nossa família, este evento foi traumático, mas também uma fonte de orgulho por sua ação. Ele optou por se sacrificar pela humanidade. Para nós, ele morreu como um herói, honrando nossos valores. Conforme a guerra se prolonga, Gaza fica em ruínas. Muitos cidadãos israelenses, árabes e judeus pediram o fim da guerra. E os cidadãos árabes estão pagando especialmente por isso. A filha do Sr. Deraoshi recebeu uma visita inesperada das autoridades após postar sobre a devastação de Gaza nas redes sociais. Ela foi presa sob suspeita de apoiar uma organização terrorista. Eles a colocaram em prisão domiciliar por 5 dias e a expulsaram da faculdade por 2 semanas. E agora eles querem fechar o arquivo por falta de provas, o que nós recusamos. Porque não houve crime. Então feche o arquivo por falta de crime. Tanto judeus quanto árabes usaram as redes sociais para inflamar as tensões. Mas poucos israelenses judeus enfrentaram as mesmas repercussões que os cidadãos árabes, como a filha do Sr. Deraoshi. E isso é porque ainda há um abismo entre árabes e judeus em Israel. Pessoas comuns como o Sr. Deraoshi e Ibrahim estão trabalhando duro para diminuir esse abismo. Mas essas pontes são delicadas e frágeis. Mas esse trabalho é essencial para todos os cidadãos de Israel e para o futuro de Israel. Sei que os judeus são minoria no Oriente Médio, por isso precisam de amigos. Nós somos seu potencial melhor amigo na região. Precisamos de vocês para provar ao mundo árabe que judeus e árabes podem conviver. Se vocês não conseguem provar suas boas intenções em casa, por que alguém na Arábia Saudita acreditaria em vocês? Se vocês provarem que judeus e árabes podem conviver, essa será a melhor exportação de Israel ao mundo árabe. Mas como seria uma parceria igualitária na qual cidadãos judeus e árabes se encontram em pé de igualdade em seu país compartilhado? Ibrahim acredita que esse progresso só virá quando judeus e palestinos reconhecerem que seus destinos estão ligados. Não há libertação palestina sem a segurança israelense. Mas, ao mesmo tempo, não há segurança israelense sem a libertação palestina. Essas duas coisas têm que andar juntas. Obtendo uma, você obtém a outra, e vice-versa. E apenas olhando para essas duas coisas como intercambiáveis, podemos ver, o movimento avançando. É uma grande mudança de mentalidade. E vai levar tempo e esforço de todos. A aceitação e integração totais podem não ocorrer enquanto eu viver. Mas como os rabinos nos ensinam na Ética dos Pais, livro judaico de sabedoria compilado há quase 2000 anos, não é seu dever terminar o trabalho, mas também não está livre para negligenciá-lo.